formado em engenharia elétrica, tem, né, experiência como executivo de projetos, não é o gerente de projeto, é o executivo de projetos, que lidera projetos de grande porte, né, dentro da IBM, com vários clientes, tipo Gerdau, né, Fiat, enfim, uma série de clientes grandes, tá? Gestor de pessoas, referência em gestão de projetos na IBM, ele era de um grupo que mentorava os outros gestores de projetos, tinha uma certificação interna na IBM, que era certificação de gerenciamento de projetos, que o pré-requisito da certificação era ter o PMP, para vocês terem uma ideia. Daí depois tu tinha que fazer uma série de outras coisas para ser gerente de projeto IBM. Tá? Mantinha e trabalhava na formação dos outros, tá? Também sempre foi referência na elaboração de contratos na IBM, né? Com sempre essa visão, trabalhou na montagem, no fechamento de muitos contratos grandes dentro da IBM. Depois disso, aí decidiu, né, oficializar essa veia, né, Ragnar, para os contratos aí em direito, né? Então fez direito na URGS, depois ainda, e atualmente é advogado, né, no escritório Coelho e Silva e Centeno Advogados, tá? E a nossa palestra hoje é 19h15. Tá? Então, Ragnar, te agradeço muito, muito, né? A gente já te passa a palavra, a gente vai fazer no formato talk show aqui, tá? Então a gente vai conversar um pouco, porque eu achei que ia ser mais interessante do que a gente pegar e uma palestra, apresentar. Não, o legal é que a gente converse, que vocês aproveitem, tá? Para tirar dúvidas também e trazer os pontos que vocês tenham e curiosidades. Querem falar de RFP? Então, uma pessoa que já deve ter feito, no mínimo, né, mais de 10 RFP na carreira, muito mais. Enfim, até hoje, não consigo calcular quantos RFP o Hagman já deve ter passado e por aí vai. Tá? Então, que a gente tenha uma conversa, eu vou começar introduzindo alguns assuntos aqui, mas eu convido vocês para entrarem na conversa e também levantar o braço e fazer as perguntas. Hagman, passa a palavra para ti também, para tu Tá bom, dar umas então. palavrinhas aí com o povo. Tá? Bom, muito obrigado aí a ti, Juliano, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco, né, da minha experiência, do meu conhecimento com esse grupo de alunos que eu entendo também estão fazendo a sua formação. Talvez algum deles já esteja formado em outra área e queira se expandir o seu conhecimento nessa área muito interessante, muito importante, que é a área de gerência de projetos, né? Então, assim, o Juliano já me deu assim, a minha ficha corrida, vamos dizer assim, né? Então, eu comecei como engenheiro eletricista, eu trabalhei 15 anos na Varig, na extinta Varig. Né? Ali eu trabalhava como engenheiro mesmo, depois fui graduando para postos mais administrativos. Aí depois eu migrei para a IBM. Né? Lá na IBM eu comecei como gerente de projetos e depois eu fui subindo, virando gerente de pessoas, depois virei gerente de projetos, executivo de projetos, né, como a IBM chama, que são aqueles gestores que é como se eles fossem vamos supor, eles recebem um contrato e eles administram esse contrato como se fosse uma empresa. Eles são responsáveis pela parte financeira, pela parte de satisfação de clientes, pela entrega enfim, dos serviços que são contratados, um relacionamento com o cliente, enfim, é como se fosse uma pequena empresa dentro de uma empresa muito maior que a IBM. Né? Então, eu tive a oportunidade de gerenciar contratos dos mais variados portes, né? Contratos nacionais, contratos internacionais. Né? Então, assim, grandes corporações como General Motors, como Saint-Gobain, aqui no Brasil, Embratel, Yara, essa agora Springer, que agora é Midea, a Varig, quando ainda existia, enfim, vários contratos, né, de mais variados portos, mais variados tipos de serviços prestados, mas geralmente na área de TI, mas com o escopo assim variável, né? Aí mais tarde eu me aposentei, já faz 10 anos praticamente, e para não ficar parado, eu resolvi fazer algo
e resolvi estudar de novo. Estudei Direito, fiz vestibular e depois de formado, eu comecei a trabalhar nesse escritório como estagiário. E como estagiário, eu comecei a analisar contratos de clientes que estavam relacionados com energia elétrica, com energia solar, com geração distribuída, enfim. E com o meu passado como engenheiro, isso aí ajudou bastante e os clientes ficaram muito assim satisfeitos em ter um escritório que, além de cuidar da parte legal, cuidava de aspectos operacionais, enfim, aspectos técnicos que um advogado geralmente não tem condições de discutir, né? Então, antes de estar formado, o escritório me disse: olha, tu não vai sair daqui, tu vai continuar como advogado. E eu estou lá até hoje. Então, assim, é uma coisa interessante. E aí eu vou fazer um gancho, né, com a gerência de projetos, porque a parte que vocês estão estudando não é exatamente a parte contratos, mas uma aquisição. Se a gente for analisar, ela envolve também um contrato, né, porque a formalização de uma aquisição se dá através de um contrato entre as partes, né? Então, os contratos, eles têm muita semelhança com um projeto, né? Na medida que você precisa deixar tudo muito claro, né? Quem faz o quê, como faz, como entrega, como é que aceita, qual é o prazo, enfim. Isso tudo num contrato precisa ser bastante esmiuçado. E um gerente de projeto, quando desenvolve um projeto, né, ele também precisa ter todas aquelas fases, né, que se estuda aí para fazer a prova do PMI. Você tem que satisfazer cada uma dessas etapas. Isso acontece, de certa forma, de uma maneira até meio que automática, né, no nosso dia a dia, à medida que a gente vai ganhando experiência, né? Então, assim, ao longo desses, vamos dizer assim, mais de 30 anos que eu estou envolvido com essa atividade, cada dia eu aprendo uma coisa diferente, os contratos são diferentes, né? Os contratos, cada contrato, mesmo que seja um contrato que, vamos pensar assim, um contrato de prestação de serviço. Contrato de prestação de serviço, você tem as coisas básicas desses contratos, mas cada contrato é diferente, porque o serviço é diferente, as partes são diferentes, os prazos são diferentes, as condições de pagamento são diferentes. Então, é como se fosse um projeto que é único, né? Vocês têm esse conceito de que um projeto é algo único, né? É um empreendimento único. Então, os contratos, né, são também nesse sentido. Então, assim, eu queria dar para vocês uma ideia, né, pelo que o Juliano me solicitou quando me convidou para fazer esse bate-papo, né? Na verdade, é um bate-papo. Ele me passou ali umas questões, que eu não sei se ele chegou a passar para vocês, as questões em si, não as respostas, né? Porque as respostas a gente vai tentar elaborar aqui, mas foram questões para tentar orientar essa nossa conversa hoje, né? Para que vocês tenham uma ideia, primeiro, a respeito de como é que surgiram os contratos, né? Como é que os contratos evoluíram ao longo do tempo, né? Então, assim, esse seria o primeiro ponto a ser discutido aqui com vocês, que é o seguinte: os contratos, eles são coisas que vêm de muito tempo. Os romanos foram quem fizeram os primeiros estabeleceram assim as primeiras formas de se fazer contrato, né? E os romanos, como a gente sabe, foram os que, de certa forma, inventaram o direito, né? Do jeito que nós conhecemos hoje. O direito que nós praticamos aqui no Brasil, né?
e nos países latinos, de uma maneira geral, ele é um direito que veio dos romanos, né? Existem, basicamente, hoje em dia, dois grandes tipos de direitos, né? Que é o direito europeu continental, né? Do qual Portugal fazia parte na Europa, depois trouxe para o Brasil, e tem o direito da common law, que é praticado pelos países de língua inglesa em geral, né? Então, o direito europeu continental, ele é um direito chamado codificado, porque as leis, as regras são todas colocadas num código, num compêndio que lista todos os artigos, que classifica eles por áreas, né? Então tem o direito das coisas, o direito da propriedade, o direito das relações entre pessoas, enfim, tem vários ramos ali dentro, e tudo isso é estruturado num código que depois, né, as pessoas seguem. Já o direito da common law, ele é baseado assim, na experiência, né? Ou seja, os casos são tratados e aquilo ali depois gera um modelo que segue para outros casos semelhantes, né? Então, aqui no Brasil, nós adotamos o modelo europeu continental. Mas esse modelo europeu continental, ele foi trazido lá da Roma Antiga, né? Os romanos estabeleceram essas primeiras regras, isso aí depois meio que se perdeu, porque a Europa, primeiro, teve uma época que era dominada pelos romanos, e depois, com a invasão dos bárbaros, o Império Romano foi desfeito e aqueles documentos todos se perderam. Até que, num determinado momento, lá pela Idade Média, alguém descobriu esses documentos e os monges, né, que viviam nos monastérios, começaram a estudar aquilo ali e resgataram uma boa parte desse material. E um dos materiais que eles resgataram eram documentos que depois foram chamados de institutas, né, e que eram os conceitos e as regras que os juristas romanos estabeleceram, né? Então, um deles, um cara chamado Gaio, né, que tem as Institutas de Gaio, que é uma relação de regras que ele compilou, ele disse que os contratos, né, os contratos nascem uma parte do que se chama de direito das obrigações, e a obrigação nascia, né, na época, do contrato ou do delito. Ou seja, as pessoas eram obrigadas a fazer determinadas coisas, ou porque elas convencionavam com outros, seja, por exemplo, para comprar alguma coisa ou para fazer um casamento, né? Naquela época, os casamentos eram realizados, a sociedade na época era patriarcal, então os pais é que determinavam o destino dos filhos e principalmente das filhas, né? Então, as obrigações nasciam ou de um contrato, né? Ou, por exemplo, de uma venda de um animal, não havia naquela época venda de terras, mas principalmente de animais. Ou então de um delito, quando alguém fazia algum tipo de agressão a outra pessoa e os juízes, na época, condenavam essa pessoa a alguma coisa, ela era obrigada a fazer alguma coisa. Então, as obrigações nasciam ou de um contrato ou de um delito, né? Isso tudo, se a gente pegar esse documento, que hoje já está traduzido, ele existe aí, se vocês procurarem Institutas de Gaia, vocês vão ler, tem coisas que são muito interessantes, porque muito do nosso Código Civil, né, ele reflete coisas que se tinham lá naquela época.
né? As coisas relacionadas, por exemplo, ao matrimônio, seguem regras que eram já daquela época, né? Adaptadas à realidade de hoje, né? Então, assim, os contratos, né, os romanos estabeleceram essas regras básicas que depois, durante um tempo, ficaram perdidas, mas que depois foram restabelecidas. E depois essas regras elas foram sendo completadas e acrescidas por outras necessidades, né, que não existiam na época, por exemplo, na Idade Média, né, e no Renascimento, quando as navegações começaram a ser importantes, começaram a ter necessidade de fazer regras a respeito do comércio, né? As questões que nós temos hoje, por exemplo, com relação aos documentos, né, de crédito, de câmbio, né? Isso tudo surgiu por necessidade dos navegadores que tinham que ir de um local a outro, onde se falavam línguas diferentes, se usavam moedas diferentes, e para que eles não tivessem que fazer o escambo, né, que era pura troca de mercadorias, eles criaram documentos que ficaram, né, que passaram a ter regras, né, e que muitos deles, como a gente conhece até hoje, tiveram origem nessa época. Mais tarde surgiram outros tipos de regras que também acabam gerando contratos relacionadas a situações e coisas que não existiam naquela época. Então, por exemplo, hoje a gente tem regras, tem contratos sobre direito de imagem, né? Direito de imagem é uma coisa que não se falava há muito tempo atrás, né? E hoje em dia você tem um contrato de direito de imagem. Os jogadores de futebol recebem direito de imagem, aquilo é um contrato. Alguém se dispõe a pagar para isso, né? São contratos que estabelecem, ou então um artista, né, que vai se apresentar num show ou um espetáculo de TV, ele fecha com aquele que está contratando um contrato que, na verdade, tem a ver com a imagem dele. Ou então, se ele faz uma obra e quer e outros querem reproduzir essa obra, as pessoas têm que pagar direitos autorais, né, para poder utilizar uma determinada obra, né? Então, são tipos de contratos que foram surgindo ao longo do tempo em função da necessidade da modernização da vida, né? Ou seja, a evolução da civilização trouxe essas necessidades e o direito vai adaptando isso aí, né? Então, foi uma evolução, assim, uma forma muito simples, né, de se falar, mas para vocês terem ideia de que antigamente não se tinha nada disso, mas alguns conceitos daquela época ainda permanecem. Na época lá dos romanos, uma das coisas que se necessitava para formalizar um contrato, a relação que se estabeleceu com o contrato, era o que eles chamavam de traditio. A traditio é a entrega da coisa para aquele que está comprando ou para quem está entregando. E hoje em dia, que no nosso caso, em muitas situações, o adimplemento da obrigação que se estabelece através de um contrato se dá através da entrega da coisa, né? Tu compra uma mercadoria ou tu faz um pedido, e esse pedido só é considerado entregue quando a mercadoria é entregue. E aí o contrato é satisfeito. Então, são situações que vêm lá daquela época que hoje nós praticamos aqui
de uma maneira diferente. Né? O Hagman, só um comentário, sabe? Eu, nesse meio tempo, procurei as minutas de Gaio e dá para comprar até na Amazon. Tá? Vi aqui que dá para comprar na Amazon as minutas de Gaio. Então, aqui, pessoal, se quisesse, né, se aprofundar no tema aí, ó, tem disponível Não, ali. é interessante, não. Isso aí para vocês talvez não seja assim uma coisa essencial, mas é interessante para vocês verem como naquela época eles já previam uma série de coisas para regular a vida e as relações entre as pessoas. Né? Então, isso é uma coisa interessante que a gente aprende, né? Ainda mais assim, para quem teve uma formação totalmente técnica como eu e depois vai para o direito, esse é um aspecto interessante, porque você começa a entender uma série de coisas, né, que a gente tem no nosso dia a dia. Né? Então, assim, diga. Assim, sabe que aqui no grupo a gente tem engenheiros, tem várias formações aqui do pessoal, então acho que eles também conseguem ter essa conexão contigo, tá? Porque, enfim, né, vem essa questão, alguns são gestores, né? Então tem colegas aqui que já são gerentes aqui, a gente tem conversado, enfim, então temos, né, alguns pontos em comuns interessantes. Ô, Hagman, e assim, ó, a gente falou muito, e o pessoal que está muito interessado, né, a gente tem na aula, assim, procurado sempre trazer para o dia a dia, né? Então, também compartilhei com eles exemplos, coisas que a gente viveu, RFPs que a gente passou, tá? E eu gostaria que tu compartilhasse com o pessoal, e pessoal, por favor, podem até, né, façam perguntas, né, Isso, na base, né? Assim, fala para nós o que que um contrato bem escrito tem que ter, tá? Tá. Para ele ser assertivo, para atingir o objetivo a que se propõe, né? O que que tu, por exemplo, hoje tu analisa contratos, né? Tu acabou não comentando, hoje o Hagman, um dos principais pontos que ele trabalha na empresa de advocacia que ele está hoje é análise de contratos, construção de contratos. Então, né, deve ter passado mais de 1.000 contratos na mão desse homem até agora. Então, Hagman, fala um pouquinho para nós, tá? E desse. Então, os contratos, né, eles, assim, os contratos conceitualmente, né, eles integram o que a gente chama de uma categoria de, assim, se a gente for olhar assim numa pirâmide, né, de hierárquica, né, existem no direito os chamados fatos jurídicos e os chamados negócios jurídicos, né? Então, abaixo dos negócios jurídicos, o contrato se estabelece. Para que se tenha um negócio jurídico, ou seja, se a gente depois for pensar que um contrato é um tipo de negócio jurídico, um contrato, um negócio jurídico, para que ele seja válido, ele tem que ter itens, né, que estão lá no nosso Código Civil, no artigo 104, ele diz que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, então, ou seja, aqueles que estão fazendo esse negócio, eles têm que ser capazes, né? Ou seja, eles não podem ser pessoas incapazes. 2, o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, ou seja, tu tens que fazer um negócio sobre alguma coisa que seja lícita, em primeiro lugar, e determinado, ou seja, tu não vai conseguir fazer um negócio, ou tu não pode fazer um negócio sobre alguma coisa que a outra parte não consiga entregar, não seja determinada, né? E, por fim, ele tem que ter ou uma forma prescrita ou não impeditiva por lei. Ou seja, nós temos contratos, né? Aí entra já uma classificação de contratos, que são os contratos típicos e os contratos atípicos. Os contratos típicos são aqueles que a lei determina a forma. Então, uma compra e venda, né? Eles têm lá umas regras e a lei estabelece como é que tem que ser realizada uma compra e venda, né?
Os atípicos são aqueles que não têm forma estabelecida, são aqueles contratos que a gente chama que são esses que no nosso dia a dia, em geral, nós trabalhamos. Um contrato de prestação de serviço, né? Um contrato de TI, né? Que tem um objeto que é mais que é customizado, né? Ou seja, as partes se reúnem e negociam o objeto que está sendo tratado nesse contrato, né? Então, aí são contratos atípicos. Tá? Então, assim, voltando agora à pergunta do Juliano, o que é essencial, o que precisa ter num contrato para que ele seja assim, bem feito, né? Além desses requisitos básicos, né, que é sujeito capaz, objeto determinável e forma prescrita ou não impedida por lei, a gente entrando num contrato, a primeira coisa que a gente tem que ver é se a qualificação das partes está correta. O que é a qualificação da parte? É tu dizer que o contratante é a empresa tal ou a pessoa tal, que é brasileiro ou que é estrangeiro, que é casado, que tem a profissão tal, que está inscrito no CPF no número tal, que reside na rua tal. Isso se chama de qualificação das partes. Então, a primeira coisa que você tem que ter é quem são os contratantes. Isso é essencial. O segundo ponto que é essencial é o objeto. O que está sendo contratado? Qual é do que nós estamos negociando aqui? O que eu vou entregar? O que eu vou fazer? Né? O que eu não vou fazer? Enfim, esse é o objeto. Aí depois, um outro item que é fundamental é a duração do contrato. A vigência, o prazo, ou seja, o contrato tem que ter limites de duração. O terceiro, na verdade, seria a qualificação é a parte preambular, né? Mas depois tem o objeto, o prazo, a contraprestação, ou seja, o pagamento. Né? O que a parte que está entregando alguma coisa vai receber em troca. Né? Então, essa é a contraprestação. Aí depois tem um detalhamento das obrigações que cada parte tem que fazer para cumprir aquele contrato. Né? Obrigações, responsabilidades. Então, tem que estar listado ali. Aí depois, um outro requisito que é fundamental são as condições para o encerramento do contrato, a rescisão do contrato. Porque um contrato pode terminar porque ele foi cumprido completamente, ou porque o prazo que eles tinham estabelecido expirou, né? Ou porque uma das partes, ou ambas as partes, decidiram encerrar esse contrato mais cedo. Então, tudo isso precisa estar detalhado, né? É um requisito fundamental que se usa nos contratos, e que sem ele o contrato fica faltando, né, alguma coisa. Então, esses requisitos, que é a qualificação, o objeto, a vigência, o preço, as obrigações e o término dele, como ele é terminado, isso é essencial. Se não tiver isso, um contrato está falhando, não pode ser assinado. Né? Tem gente que assina. Tá? E contrato de coisa séria, Rádio. Não, são geralmente. Isso aí tu vê, é que depende muito do nível, né, tanto da organização das partes, quanto do objeto que está se tratando. Né? Mas muitas vezes eu já vi empresas sérias
mandando contratos para analisar que faltavam um ou alguns desses itens aí, né? E que a gente precisa Orientar. editar, orientar, incluir, enfim. Né? Além desses itens essenciais, né, aí tem outros itens que vão depender muito do tipo de contrato. Então, às vezes, você precisa... Hoje em dia, tem uma cláusula que é muito importante, que é essencial, às vezes, nos contratos que lidam com dados pessoais, que é a questão do tratamento de dados. Uhum. Né? Então, aqui no Brasil, hoje, nós temos a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando o contrato, de alguma forma, trata dados pessoais, né, ele precisa ter uma cláusula que regula como vai ser o tratamento desses dados pessoais. Né? Dependendo do contrato, vamos supor que é um contrato de prestação de serviço, onde o prestador de serviço vai acessar informações que são, digamos, importantes para a empresa que está contratando ou para o contratante, aí se colocam cláusulas de confidencialidade, ou seja, você vai entregar documentos que podem ser importantes para aquele negócio, e aí você precisa garantir que a parte que está acessando esses documentos não vai distribuir esses documentos para qualquer um. Então, existem penalidades para quem descumpre essa cláusula de confidencialidade. Às vezes, você precisa incluir uma cláusula de exclusividade ou de não exclusividade, né? Ou seja, você coloca tem um determinado serviço, você contrata um prestador de serviço, esse prestador de serviço, dependendo da situação, você pode requerer que ele não preste esse mesmo serviço para outras pessoas ou para outras empresas ao mesmo tempo em que está prestando serviço para você, ou então durante um determinado tempo após o término desse contrato. Né? Existem cláusulas relacionadas à relação de trabalho, ou seja, você estabelece, né, em contrato que as pessoas que estão ali prestando serviço para você através daquele contrato não têm nenhuma relação de emprego com o contratante, para evitar que posteriormente surja uma ação trabalhista em que um funcionário dessa empresa requeira vínculo com aquela que está contratando. Né? Isso, enfim, são proteções, né? São cláusulas que não são essenciais, mas que nos contratos mais complexos, nas empresas que são mais organizadas, essas cláusulas são incluídas nos contratos. Né? O Hagman, a gente tem uma dúvida, o Gustavo ali. Gustavo, tu pode nos falar aí a tua dúvida, Gustavo? Certo. A gente tinha mencionado antes que o prazo é um dos pontos cruciais em contrato, que inclusive pode ser uma das condições para o encerramento do contrato. Da mesma forma, eu imagino que não deva ser tão raro haver atrasos. E aí a pergunta é como lidar com atrasos em contratos complexos, dependendo do contexto, como tu teve tua experiência. O atraso, na verdade, ele não tem a ver, ele pode até gerar a rescisão do contrato, né? Pode ser causa para a rescisão do contrato, se for incluído, né, como um dos elementos que o contratante considera essenciais. Por exemplo, você tem um serviço, enfim, um produto que tem que ser entregue numa determinada data, né? Se ele não for entregue nessa data, o contratante vai ter prejuízos. Então, ele inclui no contrato cláusulas, né, de penalidades, né, por atraso. Então, isso tudo são cláusulas que não são essenciais, mas, como você disse,
são situações em que o atraso é um elemento fundamental, ele não pode acontecer. Então, o contratante, ao fazer o contrato, ao entregar o contrato, ele quer que o contratado se comprometa a entregar aquilo que está sendo contratado no prazo. E se não entregar, ele vai pagar uma multa, né? E essa multa ela pode ser, enfim, calculada em função do prejuízo que essa outra parte, que o contratante vai ter, né? Então, são situações, como eu disse, os elementos essenciais de um contrato são aqueles, mas você vai adicionando cláusulas conforme o serviço, conforme o escopo do contrato que você está fazendo. Não existe assim um modelo padrão de contrato. Você pode até depois, se tiver uma repetibilidade de um determinado tipo de serviço, você até pode fazer um contrato padrão e mudar os dados das partes, mudar a vigência, mudar o preço, mas, em geral, um contrato é que nem um projeto, ele é único, né? Você tem que adaptar ele para a realidade que ele está tentando atender, né? Então, é muito comum, né, se ter multas por descumprimento do contrato, né? Seja pelo prazo, seja pela qualidade. Existem contratos, né? Eu estou falando assim, tentando dar um apanhado geral, mas existem contratos de prestação de serviços que ele tem multas, mas não é por atraso, é por descumprimento de elementos de qualidade. Por exemplo, você tem um contrato que você contrata uma empresa para fazer o tal do atendimento de clientes através de um call center, né? É um sistema lá de telefone que tem um monte de gente atendendo, e aí você diz, olha, eu quero que as ligações dos meus clientes sejam atendidos em 30 segundos, desde que o cara faz a ligação. E não pode ter abandono de ligações maior do que 3%. Ou seja, isso tudo é medido por um aparelho, que é a central telefônica que eles usam para fazer esses atendimentos. Isso aí é o que a gente chama, né, grosseiramente, né, é uma pequena amostra, existem vários outros requisitos, do acordo de nível de serviço, ou Service Level Agreement, ou o famoso SLA. Ou seja, nos contratos de prestação de serviço, eu dei o exemplo de um call center, mas, por exemplo, um atendimento de campo, uma empresa que dá suporte à microinformática em uma empresa. Você contrata essa empresa e você diz, bom, eu tenho um equipamento que é usado por uma pessoa lá do financeiro, esse equipamento estragou, em quanto tempo esse equipamento vai ser, primeiro, atendido para ter um diagnóstico, segundo, vai ser recuperado. Então, as empresas colocam isso no contrato, é um indicador de qualidade, que se não for atendido, gera uma penalização. A empresa ou o prestador de serviço começa a ter um decréscimo na sua remuneração mensal em função do não atingimento do nível de serviço contratado. Então, não é uma multa por atraso, mas é uma multa por qualidade do serviço prestado. Isso é muito comum hoje em dia. Quase todos os contratos têm ou deveriam ter. Ana Angélica, você levantou a mão. Diga. Isso, sobre esses não cumprimentos, né, do contrato. Existe alguma mediação para essa resolução ou se segue mesmo o que está no contrato? Ou se chega a, sei lá, a jurisdição por causa disso? Boa pergunta, ótima pergunta. Isso é mais uma cláusula que geralmente se coloca, né? Geralmente quem já teve a oportunidade de pegar um contrato na mão, vê lá que a última
O último parágrafo, em geral, dos contratos é o que diz assim: e por estarem acordadas as partes, elegem para a resolução de dúvidas o foro da cidade tal, né? Ou seja, o foro é onde vai ser encaminhada qualquer disputa relacionada às dúvidas em relação ao contrato. Em geral, as pessoas, as empresas, elas tentam resolver essas divergências amigavelmente. Às vezes, é uma simples interpretação de uma cláusula que um lado está interpretando de um jeito, outro de outro, mas aí a redação da cláusula pode resolver a disputa. Em situações mais complexas, né, então tem a questão, a ida ao judiciário, através do foro que está lá estabelecido, mas em contratos mais complexos, essa questão às vezes não é resolvida no judiciário, e sim em câmaras de arbitragem. Existem contratos, né, em que, em vez da resolução dos conflitos através do judiciário, se busca uma arbitragem. A arbitragem é uma alternativa que se tem hoje em dia aqui no Brasil ao judiciário, em que as partes, cada uma das partes, ela nomeia um árbitro, né? Mas para isso o contrato tem que ter uma cláusula que diz que a resolução dos conflitos se dará por arbitragem e diz em que lugar vai se dar essa resolução. Aí, então, as partes escolhem, cada uma delas escolhe um árbitro e, de comum acordo, escolhe um terceiro árbitro. Então, são 3 árbitros, né, que vão receber o que está sendo disputado, o que está sendo discutido, e vão, então, analisar o contrato, vão analisar o que cada um dos lados tem a dizer sobre aquela questão, e, no final, eles vão dar uma sentença, né, vai dar um veredito, que tem, às vezes, ele seria equivalente a uma decisão judicial. Então, a diferença, digamos assim, por que tem a arbitragem e não vai para o judiciário? É que a arbitragem ela é muito mais rápida. O judiciário, quando você entra com uma ação no judiciário, ela tem todo um processamento, ou seja, tem que designar um juiz, o juiz tem que intimar as partes têm que se posicionar, quem entra com a ação faz a sua petição, o juiz tem que dar tempo e tem que dar a vez para a outra parte se pronunciar. Depois de um tempo, eles, se for o caso, eles têm que fazer ou uma perícia ou coletar provas. Ou seja, existe todo um trâmite que, no final, vai gerar uma decisão do juiz, que pode ser depois contestada. E pode ser contestada em várias instâncias. De forma que uma pendência judicial relacionada a um contrato, principalmente esses contratos mais complexos e de maior porte e de maior valor, ela pode levar anos. Enquanto que na arbitragem essa decisão é mais rápida. Então, alguns contratos contêm cláusula de arbitragem para resolução de conflitos, mas o tema em si é resolução de conflitos. Os contratos mais complexos, né, e de maior valor envolvido, geralmente têm uma cláusula relacionada à resolução de conflitos, que é bem detalhado, alguns deles através da arbitragem, né? E todo contrato, no final, tem essa definição do foro onde vão ser resolvidas as pendências. Isso também é um item padrão. Tá? Eu não sei se respondi. Perfeitamente, sim, com certeza. Muito obrigada. Tá bom. Alguém mais? Alguma... Hagman, e nos fala, assim, da tua experiência. Até eu vou dizer,
assim, eu queria fazer mais uma pergunta de contrato, depois eu queria perguntar de gerenciamento de projetos, que a gente também, né, pode explorar isso. Mas fala assim, para nós, Ragman, a gente também tem falado, né? Acho que se a gente for falar de PMBOK, talvez tenha muito pouca coisa, mas a gente também está olhando um pouco para fusões, tá? Fusões e aquisições. Fala um pouquinho Eu sobre. ia comentar sobre isso, né? Então, assim, as fusões, aquisições, desmembramentos de empresas, porque às vezes as empresas fazem cisões, né? Ou seja, elas são de um determinado tamanho e porte, elas se separam ou fazem se dividem, né? E a divisão não tem nada a ver com alguém comprar uma parte dessa empresa, né? Na verdade, elas se separam para focar, de repente, em áreas específicas. Elas atuavam em várias áreas, aí, de repente, uma parte da empresa se foca numa área específica de negócio. Então, faz uma cisão, né? E, assim, existem, assim, ao longo de vários tipos de situações, de contratos, né? Existem situações que são as chamadas fusões e aquisições, é o contrário da cisão. A cisão, ela separa. A fusão, uma empresa compra outra ou incorpora uma outra e aí se torna uma terceira empresa ou mantém uma delas e a outra extingue. Então, isso é uma situação que é bastante comum hoje em dia, né? E ela requer assim, um cuidado muito grande do ponto de vista de contratos, né? Porque, assim, vocês imaginam que um contrato, por exemplo, hoje, por exemplo, eu analisei um contrato de contratação do motoboy. Ou seja, aparece coisa de tudo que é tipo, né? Mas a contratação de um motoboy, né, de uma empresa de entregas, não é de um motoboy, é de uma empresa, porque o motoboy é um MEI, né, um microempresário individual. Então, ele tem uma empresa. Então, a contratação não é do motoboy, é da empresa. É um contrato simples. Tem que ter aquelas coisas básicas que que eu comentei aqui com vocês, mas ele não, assim, você vai aplicar uma multa no motoboy por uma entrega que não foi feita no prazo, não tem cabimento, você não vai conseguir, né? Então, assim, você tem que ter noção do tamanho, enfim, da complexidade que é um contrato desse. Agora, no caso de uma aquisição, as coisas são bem diferentes, né? As aquisições, eu diria assim, que é como se você vai trocar o pneu de um carro com ele andando. Por quê? Porque você tem uma empresa que está funcionando, bem ou mal, e vai ser comprada ou vendida para uma outra, que, para fazer essa aquisição, primeiro, ela tem que fazer um estudo, né, para saber, essa empresa atua numa área que eu estou interessado, ela tem um determinado volume de negócios, então eu tenho interesse em fazer a compra dessa empresa. Aí você vai fazer a aquisição, você tem que fazer todo uma formalização disso, né? Então, todos aqueles elementos que eu comentei antes, ou seja, começa com a qualificação. Qual é a empresa que está comprando, qual é a empresa que está vendendo, tem alguém que é parte interessada nisso aí, que também vai participar do negócio, ou seja, você tem que saber claramente quem são as partes envolvidas. Aí, o objeto da contratação se for vamos pensar aqui numa empresa limitada, você vai adquirir as cotas dessa empresa, de alguém. Pode ser a totalidade das cotas ou pode ser uma parte das cotas dessa empresa. Então, o objeto já precisa dizer o que vai ser adquirido. É a totalidade das cotas,
parte das cotas, ou é a totalidade das cotas de um sócio. Enfim, isso tem que ficar bem claro no objeto. O prazo, na verdade, é o prazo que se dá para que essa transação seja consumada. E, geralmente, a consumação dessas transações de aquisição de empresas, elas são por etapas. Ou seja, você faz digamos, formaliza a compra num determinado momento, né, assina lá o documento que você está fazendo a aquisição, mas esta aquisição ela só se efetiva após um determinado momento. Por quê? Porque aquele que está comprando, ele está comprando com base no... existe um elemento muito importante que precisa ser feito, que é o famoso due diligence, ou seja, é um levantamento que aquele que está comprando faz na empresa. Ele precisa ter acesso a toda a contabilidade, aos passivos trabalhistas, aos passivos tributários. Ele precisa fazer uma radiografia completa da empresa, né? E aí, depois que ele assinou lá o documento que ele está comprando a empresa, ele tem um tempo em que o dono da empresa que está vendendo, ele vai entregar a empresa, vai passar a empresa para a operação do que está adquirindo. Geralmente, isso aí é o que eles chamam de data de fechamento. Então, é um marco que se coloca nos contratos em que, na data de fechamento, aquele que está vendendo tem que entregar a empresa numa determinada condição. E aí essas condições são estoque, endividamento, caixa, são pontos que são estabelecidos no contrato. O contrato, por isso que eu digo, é um contrato muito complexo. Então, na data de fechamento, é estabelecido como a empresa vai ter que ser entregue para os novos donos. A partir daí, os novos donos passam a administrar. E parte do pagamento do preço se dá somente após essa data de fechamento, se o vendedor cumpriu com aquelas condições que tinham sido estabelecidas para a data do fechamento. Se não cumpriu, ele vai ter um desconto no pagamento do preço que ele negociou da empresa. Depois da data de fechamento, não quer dizer que acabou, assumi a empresa, o outro vai embora e não tem mais nada a ver. Não. Você também tem que colocar no contrato que podem surgir o que a gente chama de eventos supervenientes. São aqueles eventos que você não tinha visibilidade naquele período em que você está fazendo a transição do antigo dono para o novo dono, mas que apareceram e que, por contrato, são de responsabilidade do antigo dono. Por exemplo, um passivo trabalhista, uma ação trabalhista que alguém entrou depois que a empresa estava sendo negociada ou foi negociada, e ali surge um ano depois. Aí eles vão, isso aí fica registrado em contrato que todos aqueles gastos que surgirem após a data de fechamento, mas que tiveram origem antes do fechamento, são de responsabilidade de quem vendeu e não de quem comprou. Mas isso tudo são cláusulas que são colocadas no contrato, são negociadas, porque pode ser que existe também uma modalidade, né, de compra de empresa que eles chamam de porteira fechada. Tu compra a empresa do jeito que ela está e assume o risco de tudo que ela está trazendo junto. É uma modalidade, tem um preço diferente, né? Mas é uma forma também, né?
Então, assim, essas aquisições, compras e vendas de empresas, elas se assemelham muito a um projeto complexo. Porque o que você tem que fazer num projeto complexo? Você tem que ter um escopo muito bem definido, com as entregas muito bem definidas, com os critérios de aceite, todos eles definidos e validados. Você tem que ter um plano de execução também detalhado, né? Você tem que ter os responsáveis por cada entrega. Enfim, numa negociação de aquisição, a complexidade é muito grande, porque além de você ter que fazer isso, você tem que botar isso por escrito, de um jeito que as duas partes estejam de acordo, porque o que mais demora na negociação de um contrato de aquisição é justamente fazer com que as duas partes estejam de acordo com relação a um determinado ponto. Geralmente são os pontos financeiros. Essa questão de entrega da empresa numa data X, com um determinado nível de endividamento, com um determinado caixa, né? Isso aí, geralmente, isso afeta o pagamento. Então, as partes geralmente discutem muito isso. Outra coisa é, se você tem, por exemplo, agora há pouco nós participamos de um contrato em que a empresa que estava sendo negociada, ela precisava ter licenças ambientais. Então, você tem que entregar, depois que é feito o due diligence, que lista lá todos os tipos de situação que a empresa tem, requer os alvarás, as certidões e tudo, você tem que entregar tudo isso até uma certa data, porque senão você não fecha o negócio. A empresa só aceita pagar o preço depois que tiver certeza que a empresa que ela está comprando está totalmente assim, habilitada perante os órgãos reguladores, né? Então, são coisas que são colocadas no contrato. Então, vocês imaginam a complexidade que um contrato de aquisição de uma empresa, e dependendo do tipo de empresa, do porte da empresa, esses contratos são assim, muito grandes, muitas cláusulas, né? Mas eles têm, em todos eles, esses elementos básicos, né? Mas são recheados por cláusulas aí de detalhamento, como se fosse, por exemplo, um projeto de grande complexidade, em que, como é que vocês fazem um projeto? Vocês vão quebrando em work, né, as tarefinhas, né? Vocês Sim, vão são quebrando os pacotes de trabalho, os pacotes de ERPs, trabalho, exato, exatamente. quebrando. Você quebra ele em pacotes menores para poder detalhar. Então, um projeto, um contrato de aquisição, ele quebra em vários cláusulas e subcláusulas, mas contém todas essas outras que eu te falei. A confidencialidade é importante, a questão de transferência de empregados, se houver, tem todo o detalhamento dos benefícios, da data em que eles vão ser transferidos, enfim, tudo isso tem que ir para o contrato, né? Então, são contratos geralmente muito, muito assim, complexos do ponto de vista de redação, né? E o tempo que se leva para fechar um contrato desses, às vezes, vai mais de ano, né? Desde o levantamento, né, dos dados até a negociação das cláusulas. Sim. O Hagman, tu sabe que, né, tu falou do contrato de porteira fechada, né? Me lembrou meu avô uma vez, ele tinha um cavalo, e aí né, tinha um compadre dele disse, vamos trocar de cavalo, um sem ver o do outro, né? Meu avô se deu mal, tá? Então, contrato de porteira fechada. Mas, enfim, do que tu falou, assim, eu até escrevi ele, do diligence é o fundamental, né? Fundamental. Nesses casos, né, nos contratos de aquisição e venda de empresas,
um due diligence bem feito é fundamental, porque ainda mais se você não está fazendo essa compra de porteira fechada. Se a porteira fechada, você compra do jeito que está, né? E aí você vai pagar um preço menor, porque você vai estar assumindo um risco maior, né? Sim. O Hagman, até a gente, até para não, né, exceder o teu tempo, né, que, né, é preciosíssimo, né? Uhum. Mas eu gostaria de aproveitar esses 13 minutos, se o pessoal topar aqui, para a gente falar de gerência de projetos. A gente pegar e escutar do Hagman, que trabalhou, né? Executivo de projeto, Hagman falou, né, rapidamente, na verdade é um diretor, um cargo semelhante do mesmo patamar numa empresa, um diretor, né, responsável por administrar um projeto, né, dentro da IBM. E Hagman, eu queria que tu falasse, né, a gente até para não tomar muito teu tempo, vamos tentar, né, daqui a pouco até umas 20, 30, e talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas, assim, escutar sobre gerenciamento de projeto. Fala para o pessoal, assim, na tua visão, o que um gerente de projeto de sucesso ele tem que ter de características, de atitudes, de conhecimentos, de comportamentos. Fala um pouquinho assim, o que tem que fazer para ser um gerente de projeto. Como, né, falando da posição de casualmente, alguém que teve sucesso em gerenciamento de projeto. Vocês certamente já devem ter visto em filme, ou, enfim, em algum lugar, em circo, aquele cara que fica girando os pratinhos, né? Equilibrando os pratinhos. Ou até, hoje em dia, tem na sinaleira aqueles caras que ficam jogando as coisas. Ou seja, o gerente de projeto é o cara que joga tudo para o alto e não pode deixar nada cair, né? Então, ele tem que entender um pouco de finança, ele tem que entender de psicologia, ele tem que ter bom relacionamento, ele tem que ter atitude e tem que ter um pouco de conhecimento também. O conhecimento, eu diria assim, que não é o mais essencial. Às vezes as pessoas, para ser um gerente de projetos, para trabalhar na área de TI, o cara tem que conhecer TI. Eu conheci muitos gerentes de projetos que não conheciam TI, né? Mas que tinham atitude, tinham liderança, né? Então, a liderança é um ponto importante, porque o gerente de projeto ele tem que fazer os outros trabalhar para ele, né? Porque senão o projeto não anda, o projeto não acontece, porque ele é o responsável, né? Ele é designado o responsável por fazer ou o projeto como um todo, uma parte do projeto, em projetos maiores, mas se ele não tiver liderança, não fizer com que as pessoas que estão lá na equipe dele trabalhem para ele e cumpram aquilo que ele pede, né, em termos de qualidade, em termos de volume, em termos de prazo, não vai sair, ele não vai conseguir atender aquilo que foi pedido para ele. Então, um gerente de projeto, ele tem que ter um pouco de cada uma dessas coisas, mas eu acho que o ponto principal é a liderança, e para você ter a liderança, você tem que saber tratar bem as pessoas, você tem que saber se relacionar, porque senão você não consegue fazer com que as pessoas trabalhem para você. Você vai, às vezes, num projeto, você precisa pedir que uma pessoa trabalhe além do horário, ou no fim de semana, ou de madrugada. E se você não souber e não tiver assim um relacionamento e as pessoas não entenderem da tua liderança, você não vai conseguir fazer com que eles façam esse tipo de tarefa para você. Então, o gerente de projeto ele precisa ter esse tipo de comportamento, essa forma de tratar as pessoas, que as pessoas queiram trabalhar com ele e queiram fazer com que o sucesso dele seja o sucesso delas também, tá? Então, esse é um ponto que eu acho que é fundamental. Conhecimento técnico a gente adquire, né? Um outro ponto que é importante, principalmente no caso de prestação de serviço, né, gerenciamento de projetos em situações de prestação de serviço,
é que os gerentes de projeto eles têm que ter atitude de prestador de serviço. A pessoa que é um prestador de serviço, ela não pode não gostar de prestar serviço, né? Não gostar que o cliente reclame, né? Porque ela está ali para isso, né? Então, se o gerente de projeto não gosta de receber reclamação, ou não é, ninguém gosta, né, de receber reclamação, mas se tu não lida bem com isso, tu não entende que aquilo ali é uma coisa que é um serviço que está sendo prestado, que o cliente tem o direito de reclamar se não estiver sendo bem atendido. Se ele fizer uma reclamação sem razão, mas você tem que educadamente contestar ele. Então, esse tipo de comportamento, um comportamento de prestador de serviço, também é fundamental, principalmente quando você trabalha em projetos de prestação de serviço, né? Porque o cliente, a gente encontra tudo que é tipo de cliente. Cliente bacana, cliente chato, cliente ranzinza, né? E você vai ter que lidar com todos. Então, você tem que estar preparado para essas coisas e saber lidar com cada um deles, né? Mas sempre com educação, sempre tentando se colocar no lugar do cliente, porque o cliente, quando tem um ambiente, por exemplo, de TI que está parado, ele está sendo cobrado. Que não é o dono da empresa ou, sei lá, o CEO da empresa que liga para vocês. Já aconteceu, tá? Eu já tive ligação de CEO. Mas você tem que entender que aquela pessoa que está te acionando, ela está também prestando um serviço, ela também está sendo cobrada, né? Então você tem que também se colocar no lugar deles, vamos resolver juntos, como eu posso fazer? Enfim, você dá um jeito de tratar bem, porque você assim vai ser reconhecido e vai ser bem tratado também, né? Então esse é um ponto que acho que assim a experiência em gestão de projetos, eu acho que um ponto fundamental é justamente essa questão do relacionamento, da atitude, né? De se colocar no lugar do outro e também de ser um líder, né? De procurar tomar a frente das iniciativas, não ficar a reboque dos outros, né? Então, acho que esses são pontos fundamentais para um bom gerente de projeto. Acho que foste preciso, assim, acho que tocou os pontos, assim, mais centrais, assim, né, porque a gente estuda, né, pessoal, PMBOK, né, vou dizer, né, às vezes tu decora o PMBOK, tu ainda não é um bom gerente de projeto, né, porque é o dia a dia, a experiência, é o que tu erra, é o que tu acerta, mas é, assim, o caminhar, é a prática, né, Hagman, que faz um bom gerente de projeto, a experiência, né. É que, assim, como você está dizendo, é a experiência, né? Você tem que ter vários tipos de situações diferentes, porque você não tem uma receita de bolo que diga, vou fazer sempre assim, vai dar sempre certo. Não, cada caso é diferente, né? Então, essa vivência a gente adquire praticando, né? Então, quanto mais você pratica, mais você vai aprendendo a como lidar com determinadas situações, né? Então, é um ponto que é fundamental, justamente não se ater, se for possível, né? Vocês, não sei o quanto que vocês estão envolvidos já com gerência de projeto na prática, mas não se ater a um tipo só de experiência, procurar ter experiências diferentes, né? Porque essas diferentes experiências é que vão fazer com que você vá construindo um modelo de como se portar, de como atuar como gerente de projeto, porque são situações. O projeto é único, né? A definição dele. Então você nunca, em tese, nunca vai encontrar algo igual, né? Mas tem coisas que são parecidas, e essas coisas parecidas você pode
criar assim uma forma de atuar, e cada um tem que preservar a sua personalidade, tá? Eu não quero que vocês entendam aí que pai, quem é o quantos pai? dias a Lorena pegou de atestado? Mas um áudiozinho, mas tá, acontece. Acontece. Mas eu não quero, com tudo isso que eu estou falando para vocês, que vocês mudem assim, a personalidade. Cada um de vocês tem uma personalidade. Alguns se adaptam mais a um determinado tipo de situação, de cobrança, né? Mas vocês, de alguma forma, também têm que procurar se adaptar a determinada situação. Para tal situação eu preciso me comportar, ou com tal cliente eu preciso me comportar desse jeito, porque eu sei que ele atua assim. Então, eu não vou bater de frente com ele, eu vou tratar ele com educação, mas também vou garantir que eu vou me manter com as minhas convicções, com aquilo que eu acho que está certo. Então, esse é um ponto importante, que também a gente não pode simplesmente, para atender o cliente, abrir mão daquilo que a gente acredita. Acho que isso também é um ponto importante. Se você sabe que está certo, se você tem argumentos, apresenta os argumentos para eles e tenta convencê-los. E talvez seja um caminho, às vezes, duro, tu fazer tudo que o cliente está... Não, e fazer tudo que o cliente está te dizendo, porque às vezes está errado e às vezes vai levar ele mesmo para um lugar errado, né? Se tu fizer. Sim. Então, já aconteceu várias vezes. Já, eu sei. É uma coisa muito difícil, mas às vezes você tem que fazer o cara bater na parede para mostrar para ele que você estava certo, né? Mas enfim. Faz parte. Assim, pessoal, a gente já está encerrando já, né? Aqui passamos até um pouquinho, mas acho que foi justo, né? Marcou até as 8h15, mas acho que foi importante que a gente tenha mais essa, né, etapa para falar um pouquinho de gerência de projeto, né? Com alguém que tem experiência na prática. Hagman, te agradeço muito, muito mesmo. Tá? Eu fico à disposição quando vocês quiserem, se quiserem conversar alguma coisa específica, não tem problema nenhum. O Juliano tem meu contato aí, pode contactar. E assim, pessoal, o Hagman talvez não lembre, mas teve vários momentos da minha carreira. Nós já não trabalhávamos mais juntos, eu já tinha saído do... Lembra uma vez, Hagman, que eu te convidei para almoçar? E disse, Hagman, tô passando por uns problemas aqui, me dá uns conselhos. Daí nós almoçamos lá no Di Paolo. Né? E aí tu não lembra? Eu lembro, sim, porque eu fui... Sim. Né? Eu fui o requisitante. Então, assim, o Hagman, Juliano, acho que nesse momento tal. Então, assim, vários momentos da minha carreira recorri ao Hagman para me orientar como mentor. Hagman, eu te tenho como mentor mesmo, sabe? De coração mesmo, tá? Então, eu te agradeço mais uma vez por essa tua generosidade, né, de estar aqui conosco, de compartilhar teu conhecimento com os alunos aqui. Foi engrandecedor. Eu aprendi mais um monte de coisa que eu não sabia. Anotei um monte de coisa aqui. Obrigado, de verdade, de coração. Tá? Fique com Deus, tu é um cara 10, assim, eu te admiro muito. Tá? E agradeço aos alunos aqui também por essa disponibilidade, né, de ter um evento extra e vir aqui aprender, porque vocês podiam dizer, não estamos afim. Não estava afim, vieram aqui, tá tudo certo. Foi ótimo mesmo, eu adorei. Eu agradeço aí a presença, a participação de vocês também. E, de novo, é um prazer poder compartilhar um pouquinho do que eu sei e, enfim, fazer com que vocês também possam ter sucesso aí na carreira de vocês. E fico à disposição, mais uma vez, tanto do Juliano quanto de vocês. Se vocês quiserem entrar em contato, não tem problema nenhum. Pode me fazer questionamentos que, se eu puder, eu respondo. Tá ótimo. Hagman, bom descanso. Obrigado. Fica com Deus. Pessoal, nos vemos na sexta. Obrigado aí por este momento. Eu gravei aqui, depois disponibilizo a gravação lá no AVA. Fica também disponível para nós, para consulta futura. Tá bom, queridos? Obrigado. Fiquem com Deus. Bom descanso a todos. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Até mais. Boa noite. Tchau, obrigado, boa noite. pessoal. Valeu. Tchau, obrigado. Boa noite. Tchau, valeu. Sim.